Olá! O Notícias da Câmara desta segunda-feira, dia 16 de novembro, começa falando sobre as eleições de 2020. Com o resultado da apuração, a Câmara Municipal de Natal contará com 14 novos vereadores, uma renovação em quase 50%. São eles: Herbert Sena, do PL, foi eleito com 6.029 votos. Em seguida, Aldo Clemente, do PDT, eleito com 5.181 votos. Peixoto, do PTB, conseguiu 3.109 votos. Tércio Tinoco, do PP, foi eleito com 3.101 votos. Brisa, do PT, teve 2.901 votos. Hermes Câmara, do PTB, registrou 2.751 votos. Milcley Leite, do PV, foi eleito com 2.721 votos. Camila Araújo, do PSD, conseguiu 2.447 votos. Margarete Régia, do PROS, foi eleita com 2.291 votos. Daniel Valença, do PT, foi eleito com 2.259 votos. O Anderson, do Solidariedade, teve 2.225 votos. Nivaldo Bacurau, do PSB, conseguiu 2.153 votos. Eribaldo Medeiros, também do PSB, foi eleito com 2.148 votos. Robério Paulino, do PSOL, foi eleito com 1.886 votos. Dessa forma, a Câmara Municipal em 2021 terá a seguinte composição entre vereadores estreantes e veteranos: Herbert Sena, do PL, Divaneide Basílio, do PT, Paulinho Freire, do PDT, Kleber Fernandes, do PSDB, Aldo Clemente, Robson Carvalho e Felipe Alves, todos do PDT, Haroldo Alves, do PSDB, Bispo Francisco de Assis, do Partido Republicanos, Nina Souza, do PDT, Ana Paula, do PL, Chagas Catarino, do PSDB, Preto Aquino, do PSD, Peixoto, do PTB, Tércio Tinoco, do PP, Ranieri Barbosa, do Avante, Érico Jacome, do MDB, Brisa, do PT, Júlia Arruda, do PCdoB, Klaus Araújo, do Solidariedade, Hermes Câmara, PTB, Milcley Leite, PV, e ainda Camila Araújo, do PSD, Margarete Régia, PROS, Daniel Valença, do PT, Anderson Lopes, do Solidariedade, Nivaldo Bacurau e Eribaldo Medeiros, do PSB, além de Robério Paulino, do PSOL. E olha só, mais de 402 mil eleitores foram às urnas neste domingo. A surpresa foram as abstenções. O número foi o dobro do esperado pela Justiça Eleitoral. Um total de 402.957 eleitores em Natal foram às urnas neste domingo. O número corresponde a 71,84% de comparecimento do eleitorado, contra os 157.972 abstenções, o equivalente a 28,16%. Mais do que o dobro da expectativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que esperava que o percentual de eleitores sem votar ficasse em torno dos 13%. Segundo a Justiça Eleitoral, foram contabilizados 344.222 votos válidos, 85,42% do total, 18.515 votos brancos, o equivalente a 4,6%, e 40.220 de votos nulos, que corresponde a 9,98% do total de votos. Eu faço um balanço positivo na medida em que houve uma eleição tranquila, pacífica, do ponto de vista de segurança, de ordem pública, e quanto à segurança de saúde, que era a mais almejada, os eleitores puderam comparecer usando sua máscara, tinha álcool disponível, se houve alguma pequena aproximação, era natural, ninguém pode controlar essa distância milimetricamente. Mas todos foram e exerceram o direito de escolher seu prefeito e seu vereador, de forma a fortalecer cada vez mais a democracia no nosso estado e no nosso país. O prefeito Álvaro Dias, do PSDB, foi reeleito com 56,58% dos votos válidos, o que corresponde a 194.764 votos.
Em seguida, ficaram Jean Paul Prats, do PT, com 14,38% dos votos válidos. Delegado Léo Cádio, do PSL, com 10,22%. Kelps Lima, do Solidariedade, com 5,87%. Hermano Moraes, do PSB, com 3,38%. Coronel Hélio Oliveira, do PRTB, com 2,73%. Coronel Azevedo, do PSC, com 1,9%. Afrânio Miranda, do Podemos, com 1,64%. Carlos Alberto, do PV, registrou 1,38% dos votos válidos. Nevinha Valentim, do PSOL, ficou com 1,15%. Fernando Freitas, do PCdoB, com 0,41%. Rosália Fernandes, do PSTU, com 0,26%. E Jaide Oliver, do Democracia Cristã, registrou 0,11% dos votos válidos. E após a divulgação dos resultados, o prefeito Álvaro Dias, reeleito por mais 4 anos, concedeu uma entrevista coletiva. Ele falou sobre as medidas de prevenção para combater uma possível segunda onda da Covid-19 e ainda sobre o projeto de construção de um complexo turístico na Redinha. Em frente à sede do PSDB, no bairro Tirol, correligionários, amigos e familiares do candidato à reeleição Álvaro Dias aguardavam o resultado da eleição em Natal. Com menos de 90% das urnas apuradas, a vitória foi confirmada, o que deu início às comemorações. Foi merecido ser eleito, porque trabalhou, é um gestor e é um prefeito nota 1000. Ele trabalha muito. Em menos de 2 anos ele fez muita coisa pela nossa cidade. Super merecido, um grande líder, um grande gestor. Álvaro Dias liderou a coligação Avança Natal, formada pelo PSDB e mais 9 partidos. Agora o líder do Executivo Municipal terá condição de exercer o mandato de forma integral, já que há 2 anos herdou o cargo renunciado pelo então prefeito Carlos Eduardo. Em entrevista coletiva, Álvaro Dias falou que vai dar prioridade à licitação do transporte público de Natal. O prefeito reeleito também falou sobre o plano diretor de Natal. Vamos procurar agilizar e resolver, solucionar essa questão da licitação dos transportes. O plano diretor, ele está concluído. Apenas não foi enviado para a Câmara porque houve alguns questionamentos por parte do Ministério Público e ele encontra-se sub júdice, mas é questão de pouco tempo. Outra prioridade, segundo Álvaro Dias, é evitar uma segunda onda do coronavírus na cidade. Aumentaram os casos do coronavírus aqui e isso está nos preocupando. Nós vamos ter de segunda-feira já adotar novas medidas, entre as quais indicar e divulgar que todos em Natal devem utilizar e adotar a ivermectina como um medicamento preventivo para o coronavírus. Hoje tem a comprovação científica de que ela age de uma maneira muito eficaz para combater o coronavírus e prevenir essa doença. O prefeito reeleito falou que vai dar início ao projeto de construção de um complexo turístico na Redinha. O complexo turístico da Redinha, que já tem um projeto pronto, refeito, aprovado, inclusive licitado, e que nós vamos tocar, vai ser feito ali um complexo turístico muito bonito. A Redinha vai ser, e já é, uma das mais belas praias de Natal, com essa prioridade e com essa construção do complexo turístico. Questionado se daqui a 2 anos pretende deixar a prefeitura para disputar o governo do estado, Álvaro negou a possibilidade. Essa ideia não entra nos meus planos, nem de longe eu examino essa possibilidade. Decidi ser candidato e disputar esse novo mandato porque eu quero começar e concluir. Eu não vou interromper o meu mandato para disputar o governo do estado. Em Mossoró, o eleito foi Alisson Bezerra com 65.297 votos, o que representa 47,52% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou a atual prefeita Rosalba Ciarline com 59.034 votos. Alisson é o deputado estadual no primeiro mandato e deixa o cargo para assumir a prefeitura de Mossoró. Quem deve ficar na vaga deixada na Assembleia Legislativa é o subtenente Eliabe Marques, que inclusive
foi candidato a vereador e ficou na suplência com 1.286 votos pelo Solidariedade. E o pleito deste ano foi marcado pela pandemia. Os eleitores e as sessões eleitorais tiveram que se adequar para evitar a disseminação da Covid-19. A eleição 2020 foi marcada pela pandemia da Covid-19. A Justiça Eleitoral adotou diversas medidas sanitárias para garantir a segurança de eleitores, mesários e colaboradores. A principal recomendação, o uso da máscara, foi cumprida. Nas sessões, muito álcool em gel antes e depois da votação. De modo geral, as pessoas se sentiram seguras ao ir votar. Junto com o título de eleitor, a caneta foi um dos itens indispensáveis. Tem bastante álcool em gel separado, em vários lugares. Todo mundo me ofereceu quando eu entrei na sessão, então eu me senti muito segura. E você trouxe a sua caneta para votar? Trouxe minha caneta, sim, está aqui no meu bolso. Deixei tudo muito organizado, bem sinalizado, respeitando o distanciamento, e a gente adotou todos os protocolos que o TSE e o TRE solicitaram, né? Álcool, caneta, máscara. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilson Barbosa, falou sobre os desafios do planejamento da eleição no contexto da pandemia. Nós tomamos alguns cuidados a mais em razão dessa famosa pandemia que assola o mundo, o Brasil e o nosso Rio Grande do Norte não pôde ficar de fora. Mas os colaboradores, os servidores, os eleitores, por que não dizê-lo, todos estão participando, todos querem exercer, fazer o seu direito de votar, escolher seu prefeito e seus vereadores, de maneira que as dificuldades são mais atenuadas. E no maior colégio eleitoral, a falta de elevador em funcionamento dificultou o acesso dos idosos a algumas sessões eleitorais no local, o que causou tumulto durante a votação. Muita reclamação. Foi o que se viu no maior colégio eleitoral de Natal, localizado na UNP da Avenida Engenheiro Roberto Freire. A distância para chegar em uma das 30 sessões eleitorais do local irritou os eleitores, que precisaram percorrer inúmeras rampas. O acesso foi difícil para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Tem a acessibilidade aí para pessoas com dificuldade de mobilidade, está bem complicada. Muita rampa para subir, muito distante. A minha revolta é em relação às pessoas que têm problemas. Eu não tenho. Graças a Deus eu não tenho problema nenhum. Mas você imagina uma pessoa que tem uma certa deficiência física, subir para ir votar, isso é o TRE, me desculpe, mas vocês estão bem atrasados, viu? Isso não pode acontecer. Se acontece um idoso cair e se machucar, quem é que vai ser responsável por isso? Então tem que melhorar, não piorar. A maior esculhambação que eu já vi na minha vida é, em primeiro lugar, essa máscara nojenta que a gente tem que usar na cara, que enquanto que os políticos andam na rua sem máscara, agarrando todo mundo e beijando, a gente tem que fazer o quê? Usar máscara para votar para eles, entendeu? Aí chega no colégio eleitoral, o que acontece? Sobe 12 lances de escada para votar. Aí vem dizer que velho tem preferência? Preferência no quê, meus senhores? Cansado, eu estou ofegante. Ofegante porque eu tenho um ligeiro déficit cardíaco, aí acorda cedo, tudo, né, idoso, e não estava preparado para um negócio desse. Eu fiquei, minha esposa está muito cansada, e isso, eu subi 6 rampas, achei desnecessário. Outra reclamação dos eleitores foi sobre os elevadores. Eles não funcionaram e estariam quebrados. Isso provocou aglomeração nas rampas de acesso às sessões eleitorais. O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e a juíza da 3ª Vara Eleitoral estiveram no local e reconheceram os problemas. Já no final da manhã, a solução foi disponibilizar cadeiras de roda para facilitar o acesso dos eleitores. Primeiro, muita mudança que houve de sessão para sessão. Isso é uma questão que está ligada ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, de mudar, acabar a sessão, fechar a sessão, enfim. E mudança também de endereço de pessoas, o que dificulta para o sistema oferecer aquela sessão mais perto de onde a pessoa mora, o eleitor mora. Agora, o que está acontecendo na UNP agora é um absurdo. Jogaram todas as sessões para o 3º andar. Segundo, os elevadores estão desligados. São 6 rampas
E as pessoas idosas estão com muita dificuldade de chegar aos locais de sessão, com muita reclamação, com razão. Começaram realmente a se queixar pelo deslocamento nas rampas, né? As rampas eram longas, eles tinham que percorrer um longo caminho. Quando você chega na UNP, ao lado direito, você vai ver lá uma fila de cadeiras de roda, nós temos 8 com as pessoas para transportar o eleitor até o local. Mais de 14.600 pessoas votam no maior colégio eleitoral da capital, que apresentou grande movimentação no período da manhã. Em algumas sessões, era possível observar movimentação intensa, já outras apresentavam tranquilidade. Os eleitores compareceram seguindo a orientação principal do uso da máscara e mostraram segurança quanto às questões sanitárias. As medidas foram muito tranquilas. Tem tanto álcool para quando você vai entrar na sessão, quando você sai, você está sozinha dentro da sala. As salas, por exemplo, a minha sessão, que era lá embaixo no térreo, é uma sala muito mais ampla dessa vez do que era a anterior. Então, assim, foi muito tranquilo poder votar, por exemplo, mesmo tendo uma filinha. As pessoas é que precisam aprender realmente a respeitar o distanciamento nas filas, que elas ainda têm essa dificuldade. Mas quanto às medidas de segurança, foi muito tranquilo. E quem não foi às urnas neste domingo precisa justificar a ausência em até 60 dias para não ter o título de eleitor cancelado. Veja como fazer. Jacinto Deodato de Araújo é eleitor em Elmo Marinho, no interior do estado. E esse ano não teve condições de viajar para votar na sua cidade. A alternativa foi justificar. Como é longe, eu prefiro ficar por aqui mesmo. E não votar em ninguém e só justificar. Para evitar aglomerações por causa da pandemia do coronavírus, a Justiça Eleitoral disponibilizou o e-título, uma opção para justificar o voto de forma online, sem precisar comparecer ao local de votação. Mas a forma antiga de justificativa também foi utilizada. O eleitor só teve que se dirigir a uma sessão eleitoral e preencher um formulário. A gente atende, né? Assim, pergunta onde ele vota, em qual município do RN. Aí a gente preenche aqui, os dados, a data, a zona, o número do título. Então ele assina aqui e a gente dá um comprovante para ele. No Brasil, o voto é obrigatório e quem não comparecer no dia da eleição tem 60 dias para se explicar à Justiça Eleitoral. Em caso do não comparecimento por motivos de doenças, como sintomas do Covid-19, será preciso apresentar documentos que comprovem o tratamento médico. O eleitor ele tem até 60 dias após a eleição para fazer a sua justificativa. Então, eventualmente, quem não está munido de um atestado médico, quem está com alguma dificuldade de se deslocar, quem teve dificuldade de acessar o sistema, que foi um relato que nós tivemos aqui na coletiva, não tem problema, tem um prazo de até 60 dias para justificar, sem nenhuma aplicação de multa e nenhuma penalidade. A justificativa eu acredito que deva continuar através do aplicativo e também ela pode ser feita através de e-mail, até pelo menos a reabertura do cartório, que nós não temos ainda evidência de quando isso ocorrerá, para ser feito presencial. Depois de todos os prazos para a justificativa, se o eleitor não fizer essa tarefa, pode ter o título cancelado. E com o documento cancelado, vem uma série de problemas. A pessoa fica impedida de tomar posse em concurso público, tirar passaporte e até abrir conta bancária. A aplicação de uma multa, não é uma multa eleitoral, fica com o cadastro privado de alguns atos da vida civil, como, por exemplo, fazer concurso público, até regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. E mesmo diante da pandemia e sem a obrigação de ir às urnas, a terceira idade exerceu a cidadania por meio do voto. O Tribunal Regional Eleitoral priorizou um horário de votação para os idosos, com o objetivo de diminuir as aglomerações. Mesmo sem a obrigação de ir às urnas, o senhor Eduardo Afonso Júnior, de 78 anos, foi registrar o voto. Todo ano ele exerce a cidadania nas eleições e mesmo no cenário de pandemia da Covid-19 não foi diferente. O ato de votar representa exatamente para mim a possibilidade de contribuir para que o país ande de uma maneira melhor. Eu me sinto responsável até os últimos anos, os últimos dias que Deus me permitiu estar aqui ainda, procurando fazer o melhor possível para as pessoas. Esse ano, devido à pandemia do coronavírus, o horário de votação foi ampliado em 1 hora. O início da votação
que antes começava às 8, começou mais cedo, às 7 horas da manhã, e seguiu até às 5 da tarde. A medida do Tribunal Superior Eleitoral foi uma maneira para evitar aglomerações e proteger o público idoso, que faz parte do grupo de risco quanto à contaminação do Covid-19. Dalvani de Souza Lima tem 76 anos e falou que não perde uma eleição. Ela acordou cedo, seguiu todas as medidas de proteção, como o uso de máscara e utilização do álcool em gel, e foi até a sessão eleitoral no IFRN. Ela reforça que, independente da idade, todos devem colaborar para escolher os representantes da cidade. Eu quero comprovar como eu estou viva, eu sou gente, certo? Aí, quer dizer, se eu ficasse em casa, eu não tenho obrigação nenhuma de vir, mas eu ficasse em casa, ninguém ia saber nem se eu existia, certo? Eu estou existindo, né? Eu estou viva, então eu tenho que votar, dar meu voto, né? E as ocorrências registradas em todo o estado durante as eleições municipais foram consideradas dentro da normalidade pela SESED, a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Entre os crimes mais recorrentes estão boca de urna e aglomerações. Os agentes da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte estiveram atentos durante todo o domingo de votação para as eleições municipais deste ano. Os servidores acompanharam pela central de monitoramento da SESED as ocorrências nos 167 municípios potiguares. São todas as forças de segurança pública do Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Técnico Científico de Perícia, e nós trabalhamos integrado com as instituições federais, com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e com as Forças Armadas. Esse trabalho integrado em todos os municípios do Rio Grande do Norte, para garantir o pleito eleitoral de 2020. No caso das forças estaduais, é em torno de 8.200 servidores trabalhando. E no caso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, é o planejamento de cada instituição. Cada instituição fez o planejamento e o emprego desses efetivos. Os crimes eleitorais mais registrados no dia foram os de boca de urna. Muitas vezes as pessoas estão se aglomerando próximo do local de votação, não é permitido, ou pessoas que está fazendo boca de urna, que também não é permitido, é crime eleitoral. Quando a pessoa é flagrada nessa situação, ela é conduzida à delegacia. E lá na delegacia ela vai se explicar. Toda a parte eleitoral é levada às delegacias da Polícia Federal. Os agentes de segurança pública estiveram de prontidão até o término da apuração dos votos. Fiscalizaram também a comemoração dos eleitores. A recomendação era de que todos os cuidados fossem tomados para evitar a propagação do coronavírus. E a SESED registrou ao todo, em todo o estado, 50 ocorrências diretamente ligadas ao pleito eleitoral. Desse total, 8 resultaram em prisão ou condução à delegacia, sendo 4 candidatos e 4 eleitores. Os crimes mais recorrentes foram de boca de urna, desobediência, compras de voto, registro de ameaças e 2 tentativas de homicídio contra candidatos. E a gente agora muda de assunto, vamos falar sobre futebol. O América entrou em campo contra o Salgueiro neste final de semana e perdeu por 1-0 para os pernambucanos. Hugo, como fica a situação do alvirrubro? Mara, mesmo com a derrota, o América segue líder isolado do grupo A3. Confira a tabela. O alvirrubro se mantém em primeiro com 24 pontos. O Salgueiro subiu para a segunda colocação com 23. Em terceiro vem o Floresta do Ceará com 21 pontos conquistados. E fechando o G4 aparece o Campinense com 14 pontos somados. Na sequência da tabela vem o Globo em quinto, o Atlético da Paraíba em sexto, o Afogados em sétimo e amargando a lanterninha do grupo está o Guarani de Sobral. Hugo, e o ABC segue líder do grupo? Infelizmente, Mara, não. Com a derrota na última quarta-feira para o Vitória da Conquista, a liderança agora pertence à equipe do Itabaiana. O time sergipano é o primeiro com a mesma pontuação do ABC, segundo colocado, mas leva vantagem no saldo de gols. O terceiro é o Vitória da Conquista, com 19 pontos conquistados. Fechando o G4, vem o Coruripe, com 18 pontos ganhos. Na sequência vem o Central, o Potiguar de Mossoró, o Frei Paulistano e, na última colocação, o Jaciobá. Então, Mara, por hoje é só. Essas são as notícias do esporte. Obrigada, Hugo. Até amanhã. Vamos agora ao nosso giro de notícias. G1RN, Álvaro Dias, do PSDB, é eleito prefeito de Natal. No Minuto, eleição na pandemia tem abstenção de 23,1%, maior dos últimos anos. Tribuna do Norte,
MDB elege maioria dos prefeitos no RN. Agora RN, Alisson Bezerra é eleito prefeito de Mossoró, com 47,52%. Grande Ponto, reeleito, Álvaro reunirá equipes para ações contra a possível segunda onda da Covid-19. Bom, e eu me despeço por aqui. Outras informações você acompanha no Câmara Repórter, ao vivo, às 6h30 da noite. Até a próxima edição.